Galera, eu tava bem ansioso para poder gravar esse vídeo nostálgico para vocês. Em comemoração ao mês do Halloween, em outubro, eu resolvi gravar um vídeo ressuscitando alguns projetos. Então são projetos que eles estão aqui em draft, ou seja, eles não estão publicados mais, não estão visíveis para vocês no meu portfólio. Mas é legal que eu consiga apresentar isso para vocês de uma forma realmente de um histórico, para que vocês conheçam também a minha trajetória. Então eu vou comentando para vocês ali dos primeiros projetos que eu desenvolvi, antes mesmo até de ter fundado a Insane. Também vou mostrar os primeiros projetos que eu já fiz quando eu era empresa, quando eu já tinha que fundar a Insane de fato, né? E vocês vão perceber que tinha bastante ilustração, motion, né? Então assim, desde a nossa fundação, realmente a gente já tentou criar algo diferente do que tinha no mercado nacional. Então isso vai ser um vídeo bem legal. Falando em vídeo, eu recomendo que você também assista o primeiro vídeo que eu publiquei na semana passada, onde eu mostrei detalhes de criação de uma landing page. Na verdade não foi de uma, foram de 3. Então é um vídeo super rico em conteúdo. E a ideia é justamente essa, é publicar conteúdos que sejam realmente relevantes, que ajudem vocês a destravar a criatividade, a entender que dá pra gente colocar mais carinho, mais detalhe nos nossos projetos. Então assim, vou falar de tudo, vou falar de design, vou falar de empresa, vou falar sobre cursos, metodologia, então tem bastante conteúdo. Recomendo que vocês sigam, caso não estejam seguindo aqui esse canal, que vocês comentem, que vocês curtam e interajam para que eu tenha realmente esse feedback e saiba que vocês estão aqui acompanhando, que vocês estão curtindo esse conteúdo. Então é isso, bora para esse conteúdo que eu dividi basicamente em projetos que estão bem no início da minha trajetória, até alguns projetos que estão mais atuais. Tem um detalhezinho bem interessante ali no final desse vídeo, onde eu vou mostrar para vocês um projeto de $10 mil que eu fiz em, acho que foram 30 ou 40 dias no máximo, que são algumas páginas de um site, foi só design. Então é legal que vocês tenham essa visão que dá pra gente ganhar dinheiro também trabalhando aqui com design, beleza? Então bora lá, bora pro vídeo. Não esquece de curtir, de comentar, bora lá. Pessoal, a proposta hoje então é darmos uma olhada em projetos que estão aqui em draft. É claro que eu quero aproveitar também essa oportunidade para contar um pouco da minha trajetória, um pouco da minha história. Então assim, tem projetos aqui que eles não foram para frente, são projetos que eu iniciei, são projetos que eu vou contar um pouco da dificuldade que eu tive também em desenvolver esses projetos. Então vai ser um conteúdo muito massa. Tem só um detalhezinho. Tem os primeiros projetos que eu criei mesmo, as primeiras interfaces que eu fiz, como por exemplo essa aqui que foi para um tablet, deve ter sido 2010, por aí, no máximo 2010 mesmo. Eu não consigo mais acessar. Então, infelizmente eu perdi esse histórico. Deve ter em algum HD, né, alguma coisa assim. Provavelmente eu fiz isso aqui em Photoshop, mas infelizmente não vou conseguir mostrar para vocês. Mas temos outros 80 projetos para a gente observar e aprender um pouco com eles. É claro que eu não vou passar, viu? Calma, é um vídeo curto de 25 minutos, 30 no máximo. Então eu vou selecionei aqui já alguns, então fica tranquilo que não vamos passar por todos os 81 projetos. Já começamos aqui com um projeto super interessante. Sabe qual que foi o desafio desse projeto? Assim, o fato de ser, né, uma das minhas primeiras interfaces ali por 2010, por volta de 2010, 2011, também foi uma das primeiras interfaces que eu tive que pensar em fluxo. Então, assim, é algo que ia muito mais além das telas. E aí eu confesso para vocês que eu tive bastante dificuldade. É uma coisa que eu lembro, assim, porque me marcou bastante de ter dificuldade de pensar em fluxo de tela. E assim, eu tinha já na época uma capacidade interessante de criar, como vocês podem ver, né, combinações, criar cards, de trabalhar bem aqui o visual, uma arquitetura bacana, mas eu não tinha ainda uma capacidade legal para poder pensar num fluxo de telas, ainda mais de algo que eu estava criando, que já era como se fosse a ideia realmente de um produto, foi junto com um primo meu, de fazer um mercado reverso. Então a ideia era que ao invés de compartilhar um produto que você quer vender, é compartilhar um produto que você quer comprar com a margem de preço que você queria pagar. O ideal mesmo seria que eu tivesse desenhado todos os fluxos, como que isso ia funcionar, as regras de negócio, mas ainda não tinha essa capacidade. Se for ver em 2010, já tem ali seus 15 anos, né? Quase. Mas foi um projeto bem interessante, que eu desenhei aqui algumas telas, além de ter feito a marca, eu tinha que fazer também as mídias, né, também para poder divulgar o projeto. Chegamos até, aqui as mídias que eu falo, ó, até quadradinha, então era bonitinha. E chegamos até a apresentar para o investidor, olha que interessante.
fez parte aqui do meu portfólio por um tempo e agora não mais. Ah, esqueci de comentar com vocês. Na época que eu fiz aquele projeto, eu trabalhava numa empresa do Grupo UOL, cheguei a trabalhar por 3 ou 4 anos. Cheguei até a ser coordenador de design, foi uma empresa bem bacana. Só que no final eu fui demitido, eles fizeram a fusão com uma outra empresa. E aí eu fui demitido e depois eu fui trabalhar para uma empresa em São Paulo, só que eu trabalhava de forma remota como web design, então fazia tanto a parte de design quanto a parte também de programação. E eu fiquei um tempo, era até estranho trabalhar remoto, confesso para vocês, não tinha assim toda a questão do costume. Depois de um tempo eu fui trabalhar para uma empresa em São Paulo. Então percebe que aqueles projetos eram 2010, 2011, aqui eu tenho agora projetos de 2015. Então tem todo um tempo que eu trabalhei mais como desenvolvedor, eu já estava formando também em ciência da computação. Então não tem assim tantos cases nessa época. Nossa, acho que deu uma bugada aqui no vídeo. Mas falando aqui desse case especificamente, foi uma época que eu trabalhei numa agência. Então eu cheguei a trabalhar remotamente para São Paulo, depois eu mudei para São Paulo, mais especificamente ali em Alphaville, então eu morei lá, trabalhava numa empresa de e-commerce como desenvolvedor front-end. E aí depois de lá eu saí e fui para uma agência em Poços de Caldas, onde eu atuava também como web design, cheguei a ser coordenador de equipe também. E esse aqui foi um dos apps que eu fiz lá. Foi um projetinho bem legal de fazer, também um dos meus primeiros apps, se for parar para poder analisar. Mas foi interessante que tinha um ilustrador, que é o Alexandre, um amigo meu, e ele fez aqui as ilustrações e nós fizemos aqui como se fosse um joguinho. Então, foi um dos primeiros apps aí que eu fiz. E bom, nessa agência que eu trabalhei, eu fiz muita coisa. Então, desde de criar uma campanha, toda a identidade de uma campanha, criar marca, criar aplicativo, criar site. Então, foi uma experiência bem interessante em relação à criatividade. Eu gostava bastante de explorar o Photoshop, de criar composições, vocês vão ver isso aqui durante a minha apresentação. Também, sim, foi a época que eu criei meus primeiros aplicativos. Você vê que o design ele estava bem consistente, legal. Eu já comecei a trabalhar essa questão do meu workflow, né, do meu processo de desenhar na mão, que é algo que eu sempre falo com vocês. Quem me acompanha no Instagram sabe, né? Então, assim, já foi uma época bem interessante, mas assim, não tinha tanta experiência para poder criar aplicativo. Fui aprendendo. E nessa época eu ajudei também a empresa a desenvolver um sistema que chamava Docker, que era um sistema para poder fazer controles de tarefa, controles de projetos. Então é interessante que eu já comecei, na época eu já estudei bastante tempo também, já tinha estudado bastante tempo questões de arquitetura de informação, então eu já sabia já como projetar um sistema. Diferente até daquela época, né, que eu mostrei ali para vocês do primeiro projeto que eu fiz, que eu não conseguia desenhar muito bem fluxos. Mas sempre trabalhando bem aqui as telas, as composições, hierarquia, né, tudo isso aqui eu já manjava de fazer na época. Aqui ó, desenhei no papel, desenhei a marca, desenhei várias coisas, as cores, criei todo o brand aqui. Então foi um projeto bem bacana. Se não me engano, eu cheguei a fazer até o front-end desse projeto. Tenho quase certeza que eu fiz tanto o design quanto também a parte de código. Bom, na sequência, é um projeto que eu achei só interessante para mostrar para vocês que eu na época, eu acho que eu tentava explorar um pouco mais até do que eu exploro hoje em questões de formas geométricas, de usar isso aqui, né, esses triângulos aqui para poder dar movimento. Então, eu desde sempre ali, eu já quis explorar criar algo um pouco diferente. Então, isso é claro que vai muito do projeto. Se eu estiver fazendo uma landing page, que eu tenho mais flexibilidade para poder utilizar essas formas, ok. Mas isso vai realmente depender do projeto. Então, mais um site que foi feito ali na época. Eu acho que mostra, né, a evolução aqui dos nossos projetos. Percebe que foi um projetinho legal, sim, ok, mas que está bem longe do nível que a gente consegue fazer hoje. Aqui é mais uma, de 2015. Então, uma proposta de criação de campanha aqui para o City. Então, onde tinha muita manipulação de imagem, criar composições, mas assim, nada demais, assim, né? Então, mas só para mostrar uma variedade também do tipo de projeto que eu fazia. Algumas composições aqui. Eu lembro que eu via tutorial para poder criar essas letrinhas, criar esses efeitos em fotografia. Eu utilizava muito banco de imagem, né, nessa época também. Isso aqui é muito legal. Também, na mesma época, eu morava lá em Poços de Caldas. E aí foi um projeto que eu fiz que eu não consigo visualizar aqui, mas teve bastante alcance. E aí foi quando eu comecei a compartilhar as coisas no Facebook na época. Então eu compartilhava, criava um case ali, já compartilhava no Facebook. E aí foi ali que eu comecei a fazer meu nome, vamos dizer, né? Comecei a ficar um pouco mais conhecido pelas essas manipulações. E aí foi ligando ali também com a criação de interfaces.
Então foi ali que nasceu o Papai Designer, que era o perfil que eu tinha na época. Então é um vídeo aí mostrando a composição. Eu estudei com o Jack Yusefov, que é um dos caras bem fodas aqui de manipulação. E eu era fissurado nisso aqui. Só que, porra, toma um tempo do caramba pra poder fazer e não tinha tanta utilidade, né? Não era, de fato, ali o meu trabalho do dia a dia. Mas olha que interessante, ter toda essa visão de criação, de composição, de utilizar mesmo o Photoshop para poder criar profundidade, volume, luz, tudo isso agregou bastante para poder criar bons projetos aqui em relação a campanhas. Esse aqui era outdoor até, né? Tudo isso, querendo ou não, foi servindo como um aprendizado, por mais que hoje eu não crie materiais assim, né? Mas é interessante eu ter tido essa experiência aqui, porque me ajuda, por exemplo, a criar um banner hoje, um full banner, né? Até posts para as redes sociais. Mais uma manipulação também. Então isso aqui eu fazia tudo como estudo. Eu fiz até para um concurso que teve e ganhei com essa imagem aqui. Então olha que interessante, ia criando, mesclando as fotos, né? Brincando aqui com luz e sombra. Então foi uma época aqui bem exploratória nesse sentido, ó, de 2015 aqui. Interessante, né? Galera, relembrar e viver, né? Pô, massa demais ver esses projetos que foram feitos. Já esse projeto eu fiz quando eu trabalhei na CIT, que foi a última empresa que eu trabalhei até antes de fundar a Insane. Então eu trabalhava numa multinacional e aí eu tive a oportunidade de trabalhar num projeto do Itaú na época e um projeto da Vivo e projetos internos também da CIT. Então esse que foi um protótipo que nós desenvolvemos, fomos lá apresentar para a Vivo. Foi uma experiência surreal para quem, assim, não tinha ainda tido contato com empresas tão grandes. Foi para mim uma experiência incrível, incrível, incrível mesmo. Então eu tive a oportunidade até de criar um app bem conceitual, né? Um app onde eu consegui brincar bastante aqui com as cores, foi muito legal. Hoje não faz parte mais aqui do portfólio, porque eu foco mais realmente aqui em case da Insane. Por curiosidade, isso aqui foi feito em Sketch, que é uma ferramenta que eu utilizei bastante aqui nessa fase já, né, de 2016, 2017 mais ou menos, já comecei a utilizar. E aí foi aí que eu comecei também a utilizar MacBook. Até então eu usava Windows, né? Então eu comecei a usar o Sketch e aí nisso eu tinha que usar MacBook, porque era um software exclusivo para Mac. E aí em 2016 mesmo, nessa época eu já estava ali nessa multinacional, eu comecei também a me envolver um pouco mais com freelance, então assim, fazer alguns projetos em casa, né? Então eu já comecei a criar meu nome, criar meu brand, né? Vamos dizer assim. E aí eu acho que esse que foi, por curiosidade, olha que interessante, esse que foi um dos primeiros sites que eu fiz com a minha marca, né? Com o meu nome, nem tinha ainda Insane, nada assim, era GP UX. E aí é um site no estilo One Page, onde cada dobra ficava fixa, e aí nisso ia dando scroll e passando por cima, como se fosse um slide mesmo, assim, em cima do outro. Então que já tinha alguns freelas que eu tinha feito, aqui tinha um histórico, né, que eu passei das empresas que eu comentei com vocês também. Um pouco do meu processo de trabalho, descobrir, definir, criar aqui, né, e evoluir. Quer falar oi, filha? A mamãe falou pra você Esborrei aqui. quando você for subir. Então tá bom, gente, aí ó, enchi a garrafa da Carol. Mas vem cá falar oi pro pessoal. Agora sim você vai aparecer no YouTube, vai ficar famosa. Então assim, já comecei ali a realmente criar a minha marca pessoal. Então esse foi um dos primeiros sites, olha que interessante, galera. Então, tem aqui alguns primeiros cases, como freelance. Seguindo aqui, então, a nossa timeline, eu saí dessa empresa, dessa multinacional, para poder fundar a minha empresa. Então, para poder começar a empreender. Mas não necessariamente eu já comecei como empresa. Eu comecei muito no formato ali de freela, tinha mais um colega comigo, depois eu fui plugando outras pessoas, a Carol me ajudando ali no financeiro. Então, assim, não comecei assim com uma arquitetura, com uma estrutura realmente de empresa. Isso eu fui construindo com o tempo. Mas como eu já trabalhava na época ali como freelancer, eu já tinha alguns contratos, tem até essa questão aqui da Paymundi, que foi um dos primeiros projetos que eu fechei, depois veio a Digio, ou Banco Digio, ou a Digio, não sei como é que fala. Mas então assim, eu já tinha ali alguns contratos, e esses contratos iniciais foram o que meio que segurou a gente para poder se manter e continuar como empresa. Então eu imagino que se eu não tivesse esses contratos, provavelmente eu nem teria avançado e talvez eu teria buscado um outro emprego, beleza? Então é isso, ó.
No começo vocês vão perceber que, ó, em 2017, os primeiros projetos da Insane, a gente explorava muito essa questão aqui de ilustrações, né? Assim, além das ilustrações, também o motion. Então percebe aqui que a gente arriscava muito isso aqui e acabava chamando atenção porque não tinha tantos projetos no Brasil com algo nesse sentido. Hoje eu acho que tá, assim, o nível das entregas estão, assim, incomparavelmente melhor. Até em questão de ilustração, acho que a gente tem muito mais refino para poder criar essas ilustrações. Algo que não fazemos, que é uma coisa que, tipo assim, se tiver necessidade, eu vou contratar um ilustrador para poder fazer, são figuras de humanos. Então, algo que é muito... como que eu posso dizer, assim, que não é tão flat, não é tão sistema, não é muito, assim, a cara de um SaaS, né? Então é muito uma coisa mais realmente ilustrativa, feita à mão. Aí não é uma coisa que nós fazemos e desde que eu fundei a empresa sempre foi assim. Mas nessa época eu tinha um ilustrador comigo, então ele arriscava fazer algo nesse sentido. Vocês vão ver que tem vários cases aqui com ilustração. Aí a Paymood foi um dos primeiros cases que nós tivemos. Fizemos essa versão, depois fizemos outra versão. O Rafa, que era o dono da empresa, ele trouxe outros projetos e tudo isso foi dando fôlego, né, para que a gente continue ali empreendendo. Então vai conectando um projeto, vai trazendo outro, e aí a gente vai contratando uma pessoa. Então foi ali que foi realmente nascendo a empresa. Esses aqui são, sim, os primeiros projetos que nós fizemos. E desde então vocês vão perceber que eu sempre trabalhei muito bem essa questão de criar boas composições, brincar aqui com white space, brincar com sombras. Então tudo isso eu sempre explorei e é algo que eu tento manter na Insane o máximo possível. A gente explorar essa questão de utilizar os elementos para criar boas interfaces, né? Uma coisa que eu percebo também dos meus projetos, eu acho que desse daqui... eu não lembro se tem algum outro que dá para poder perceber, mas eu explorava um pouco de, tipo assim, de quebrar o grid. Eu lembro que eu falava muito isso, não, vamos quebrar o grid. Mas eu acho que isso às vezes pode complicar tantas coisas, né? Como por exemplo aqui, ó, que essa seção aqui, o conteúdo tá dentro do grid, mas o background tá fora do grid. Então acho que isso aqui às vezes pode ir mais complicado que realmente acrescentar alguma coisa. Então, assim, é um tipo de visão que eu acho que é legal a gente ter e que eu trago hoje para os projetos. Mas olha também que interessante, aqui eu já preocupava já com o uso do grid, eu sempre quis, né, desde que eu comecei, acho que em 2010, eu sempre quis entender como que eu poderia utilizar o grid ao meu favor para poder manter a consistência ali nas minhas interfaces, consistência de alinhamento, né? Então, é legal que nessa apresentação, mesmo sendo antiga, já mostra que é algo que eu já venho trabalhando desde então. Olha que legal, composição de fechamento, foto com bastante contraste aqui, então eu coloquei uma máscara, um filtro, né? Então, desde então já estava trabalhando nisso já. Já que eu já pequei um pouco, né? O contraste aqui já não ficou tão legal, assim como aqui também. Já são cuidados que hoje eu tenho muito mais cuidado em criar interfaces. Olha que legal esse aqui também, ó. Ele cabe aqui bem nesse espaço, essa imagenzinha. Então, muito bom. Projeto aqui bem interessante. A outra versão que eu fiz para eles, eu não sei se tá por aqui. Como eu falei, tinha muita ilustração com motion. Se não me engano, essa ilustração foi feita pelo pessoal da UI Lab. Então, foi um freela que eu fiz com eles lá. Então, criaram aqui essa sala de reunião, as pessoas se conectando. Então, foi um projeto para fora do Brasil aí. Também que foi bem interessante, tinha um fluxo, ilustração by UI Lab. Então, bacana também, mostrando aqui já o uso do grid fluido, muito, muito bom. E esse projeto ele estava plugado com um projeto da Digio, do banco Digio, que foi um dos primeiros projetos que a gente fechou, que tinha um contrato, eu não lembro se não me engano se era algo anual, assim, então assim, que deu aquele respiro. Só que tem uma curiosidade, além de criar as interfaces para eles, né, do site, depois aqui do Pope, nós também trabalhávamos criando posts para as redes sociais. Então, sim, no começo da Insane fizemos posts para as redes sociais. É algo que a gente não faz hoje, mais por questão de realmente manter o foco ali em criação de interface. Eu acho que isso é o que diferencia a gente de muita empresa, a gente manter o foco nisso. Mas assim, nada impede de, mais para frente, eu criar um setor aqui de social media também. Por que não, né? Se for para realmente trazer mais dinheiro para a empresa, eu acho que seria válido. Então a Pope, eu não lembro se nós fizemos a marca também, eu acredito que sim, viu? Então fizemos aqui o porquinho aqui do Pope e aí criamos toda a arquitetura aqui do projeto. Os banners, as fotografias, composições,
Ilustrações, fizemos tudo. Aqui, ó, como é que se comportava a marca nos posts, ó, o desenho aqui da marca. Então olha que legal também, um dos primeiros projetos da Insane. Se vocês forem, ó, o nosso logo aqui, dá até vergonha desse logo feio. Então se vocês forem analisar, desde sempre, nós tentamos ali entregar projetos realmente com um visual muito legal, um visual muito bacana. Dá para perceber que tem muita coisa que dos projetos de hoje para esses que nós evoluímos muito. Então é legal vocês observarem isso também. Tem todo o histórico. Olha só, 2017, galera. Tem tempo já, tem 7 anos isso. Então, assim, não se compara muito sem entender a nossa trajetória. Entenda que a gente passou por vários períodos, várias fases, a gente explorou várias coisas, questão aqui mesmo de ilustração. Então, tudo isso tem uma evolução. Eu evolui muito como profissional também. Eu não queria alongar demais, então eu vou dar uma acelerada aqui. Mas olha que projeto bacana também, com ilustrações para variar. Então, nessa época de 2017 ali, a gente estava querendo colocar ilustração em todos os projetos. Além de ilustração, tinha o motion, né? Então, olha aqui que bacaninha. Mas eu vou confessar que eu não lembro como que nós fazíamos esse motion, se fazia internamente, se era um terceiro. Esse projeto, se não me engano, ele até ganhou um selo no Behance. Não consigo visualizar aqui. Mas, bom, tá aqui em draft, já não representa muito o formato que a gente trabalha. Digio, como eu falei, ó. Então, social media, landing pages, desenvolvimento front-end, fazia tudo para eles aqui, ó. Essa aqui é a versão que chegou aqui pra gente. Então, por que a gente fez o redesign? Eu acho que isso é até um lance legal de mostrar nas apresentações, algo que nós não fazemos hoje. Então, percebe que eles chegaram com um site bem diferente. E aí fomos evoluindo aqui. Putz, usei Montserrat nesse projeto, já é algo que eu já não curto muito. Mas eu gostei muito desse projeto, por ser um dos primeiros. E por ter destravado muita coisa aqui como empresa, ter sido um contrato muito bom e além também da arquitetura que eu consegui criar. É claro que aqui eu tenho alguns problemas de contraste, beleza? Mas aqui é um banner, então ele vai trocando. Eu até tentei criar um filtro aqui, mas assim, ainda não ficou 100% perto do que eu gostaria de fazer hoje. Essa composição aqui sempre a gente está passando um elemento por cima do outro para dar profundidade, então é algo que eu sempre tentei explorar. Então, assim, foi uma estrutura que eles gostaram bastante na época, eles tinham aprovado. E aí evoluímos o projeto para mais páginas. Essa aqui foi uma landing page. Então, olha essa landing page, nossa mocinha de short aqui, nada a ver, né? Então, olha essa landing page perto desse modelo que eles tinham aqui, né? Então, é algo muito mais refinado aqui, ó. Tá vendo? Com a imagem do cartão, brincando com perspectiva. A mocinha de short que não entendi porquê. Então, assim, foi um projeto... Aqui, ó, a parte de social media. Pô, a gente fazia uns posts bem legais até, né? Era bem trabalhoso. O nosso logo antigaço aí. Nasdaqcoin também foi um projeto que chamou bastante atenção. Tem bastante curtidas. Mais uma vez aqui, ilustrações e motion, algo que a gente explorava bastante. Se eu não me engano, essa ondinha aqui ficava em movimento. Então, foi um projeto aqui com um visual bem assim, a cara mesmo desse tipo de nicho de mercado ali. Já não é algo que eu faria, eu acho que eu faria algo bem menos visual, assim, nesse sentido, mais focado realmente na arquitetura, mais focado em ter uma coisa mais suave, vamos dizer assim. Esse projeto aqui também foi bem legal, então fizemos até template de PowerPoint para eles na época, o redesign, e se não me engano também tem um selo, tem bastante destaque, então é um projeto que tem já um pouco mais das características que eu acho interessante para um projeto web, que ele é mais clean, mais sóbrio, então, não tem assim tanta ilustração, mas tem uma boa padronização, trabalhamos muito bem a parte aqui de ícones, fotografias, composições, aqui as fotografias, ó. Foi um projeto bem interessante também. Mais um projeto aqui de ilustração, eu não lembro como que foi feito, se foi feito interno, eu acho que foi feito tudo internamente aqui, ó. Mostrando um fluxo de entrada, tentando explicar aqui nesse textinho, né, como que as coisas que funcionam. Eu acho que deve ter o motion aqui, ó. Vamos lá, olha que legal. O único problema aqui desse projeto que eu me lembro foi a questão de performance, porque esses motions deixavam as coisas muito pesadas, a questão do front-end, mas foi super bacana. Então imagina que em 2017, 2018, né, o quanto que esse projeto aqui chamou a atenção. Então aí, mais um dos motivos também da Insane ter
ter se mantido até hoje, né? Então, que nós tivemos ali um bom start, né? E mais um projeto também que foi um dos projetos que talvez tenha atraído mais empresas quando a gente estava ali começando, né? 2017, 2018. Então, o fato do nosso logo estar aqui no site, nesse site especificamente, né? Então, estava aqui no rodapé. Hoje eles já atualizaram, tá com outro design, mas foi um dos projetos que eu acho que deve ter trazido mais projetos por conta da exposição que nós criamos, por conta da nossa marca estar ali. Então, assim, foi um case que talvez tenha até sido mais um divisor de águas aqui na empresa. E sapecando aqui nas ilustrações, deixa eu ver se dá para poder ver nos motions. Motion bem interessante, né? Eu também não consigo... Ah, aqui, ó. Foi feito pelo Matheus Pinheiro. Verdade, lembrei. Perfil muito bom, Matheus Pinheiro. Eu terceirizava com eles essa parte. Chegando aqui numa parte nostálgica também. Uma das primeiras versões aqui do site da Insane. Nessa época, como eu falei, nós estávamos ali bem focados realmente em utilizar ilustrações. Eu lembro que eu dei uma palestra em São Paulo que eu utilizei esses assets também. Nossa, toda hora minha câmera fica travando. Calma aí. Aí voltou. Então eu utilizei esses mergulhadores, utilizei um tubo ali com um alien, assim. Então era a pegada que a gente trabalhava na época. Então o site aí bem simples, uma marca bem feia. Umas ilustrações bem zoadinhas também. Mas assim, né, cumpri o papel, né, de mostrar o que a gente queria entregar. E em 2018 tem aqui um compiladinho, a última coisinha que passa com vocês. Você já consegue perceber a evolução aqui, né, das nossas entregas aqui em 2018, projeto para Gabi Hip, na Vex. Então aqui a gente já tava tentando explorar ilustrações, né? Tava ainda, mas alguns sites bem mais concisos, né? Vamos dizer assim. Para todo nicho também, todo tipo de projeto. Ó, se você chegou até aqui e tá gostando do conteúdo, então não esquece de clicar aqui no botão de gostei, no botão do like. E se possível, se você quiser também, deixa um comentário para eu saber o que você tá achando aqui do conteúdo. Seguindo aqui então para a reta final, muitos dos projetos a partir de 2019, 2018, vocês conseguem visualizar ali no nosso Behance ou no nosso Dribbble, eu tô sempre mostrando. Mas eu tenho aqui uma lista de alguns projetos que são bem interessantes, e aí o último aqui, que é o projeto que foi mais ou menos uns $10 mil feito em 30, 40 dias. Então eu vou mostrar para vocês. O projeto do Único foi feito várias versões para eles. Então eles estão com a gente aí desde 2019, se não me engano. Aplicativo de banco para Gazin. Então olha que bacana, fizemos um aplicativo. Monte Capital, fizemos tanto a parte institucional quanto também dashboards e o aplicativo. Então um projeto aí extremamente completo, extremamente complexo também. VTEX, fizemos a parte do VTEX Range, então, onde eles armazenam informações sobre a marca deles. Em Class, né, fizemos, como está lá no nosso Behance, tanto a parte de landing pages quanto a parte de aplicativos para web, então foi também interessante. Stage, como eu mostrei para vocês, né, a landing page no último vídeo, caso você não tenha visto, sugiro que você veja, muito bom. GitHub, uma landing page que fizemos aqui para um evento do GitHub, que é o Octagatus. Então tem aqui todo o histórico do projeto, a criação também final aqui. Eletrosom, e-commerce. E-commerce é algo que a gente faz muito bem, viu? Então, sempre que puder, indica a Insane aí para poder fazer as coisas. O aplicativo bonitão, a marca feita pelo BRL. Ilustrações também, se não me engano. Então, foi um app bem robusto, foi um app bem interessante. Site do vagas.com. Esse site é bem antigo, né, galera? Então, assim, ter feito um site que tem um histórico tão grande assim foi uma experiência muito legal aqui para Insane. Esse aqui foi um projeto bem legal também, porque já chegou assim num modelo mais assim, utilizou um pouco do 3D, a gente já começou a caprichar um pouco mais aqui nessas composições, né? Como vocês podem ver aqui, ó. Então foi um projeto muito, muito, muito bonito visualmente. Uma experiência bem legal. Unicesumar tem também, não sei se está no portfólio mais, mas aí foi um sistema que nós fizemos também. Criamos todas as ilustrações. Olha esses cards, né? Que bacana que ficou. Assim, foi até aqui o sistema. Mobile também, né? A parte de aulas.
Então, algo muito robusto, muito completo. E esse aqui foi o projeto que eu comentei com vocês, que ele foi um projeto feito para fora do Brasil, então por isso nós cobramos em dólar, e foi só a parte realmente aqui de design. Os componentes nem estão tão assim atualizados. Esse aqui é só uma página, mas tem umas 5, 6 páginas. E aí eu lembro que a gente cobrou nessa média ali de $10 mil. Tinha bastante ilustração, né? Composições para cada uma dessas bullet points aqui, ó. Então foi um projeto muito bacana. Olha que estrutura legal também, ó. Então aqui ia trocando o texto e deixando o site bem dinâmico. Um passo a passo, mais uma vez, com uma grande sequência aqui de ilustração também, mostrando o fluxo deles. Então foi uma estrutura bem legal para esse projeto. E aí, como eu falei, também foi feito bem rápido, né? 30, 40 dias ali já tinha matado esse projeto. E chegamos ao fim desse conteúdo nostálgico. Espero que vocês tenham gostado. Eu acho que foi bem interessante até poder relembrar aqui alguns projetos, ver toda essa nossa trajetória. Tem muita história, tem muitos projetos, então eu selecionei só alguns para também não deixar um vídeo ultra longo. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Estou preparando alguns conteúdos bem legais para vocês. Um dos conteúdos que eu estou preparando, ele é sobre os materiais que eu utilizo, os recursos, como é que eu posso dizer, né? Não sei, microfone, esse microfone também, a luz que eu estou utilizando. Por que eu acho que é interessante esse conteúdo para vocês? Porque até eu chegar nesse formato, né, de ter todo esse aparato tecnológico aqui, eu fui testando outros microfones, eu fui testando outras iluminações, outra câmera. E aí, com isso, eu devo ter perdido dinheiro, com certeza perdi dinheiro, né? Então, eu quero indicar isso para vocês. Até as cadeiras, eu tive uns 2 ou 3 modelos antes dessas cadeiras aqui. Então, olha que interessante esse conteúdo. É claro que vamos também sempre tentar aprofundar aqui em conteúdos relacionados a design, então a criação. Mas é que tem várias coisas que eu gostaria de estar compartilhando com vocês. Então é isso. Se puder, assina aí, aperta o sininho para receber a notificação. Não deixe de interagir e me acompanhar também nas outras redes. Tá bom? Nos vemos nos próximos vídeos. Abraço!